Jeremias capítulo 38, seu versículo 5. Jeremias capítulo 38, versículo 5. Estou mais do que 100% dependente de Deus. Eu creio que Deus irá continuar a falar conosco essa noite. Desde já eu queria agradecer por essa rica oportunidade. A minha liderança, a minha pastora Gabi, muito obrigado. Ao pastor Fábio também. E a toda a liderança. Jeremias 38, versículo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o rei ao rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Versículo 6. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que está no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Eu queria que, por favor, querido, você dissesse para o seu irmão que está do teu lado, e dissesse para ele: em tempos difíceis, Deus gera mulheres e homens fortes. Eu vou repetir. Eu queria que, por favor, mais uma vez, você dissesse para o seu irmão: em tempos difíceis, Deus gera homens e mulheres fortes. Você pode dar um glória a Deus? Antes de começar a pregar, eu já quero dizer isso para você: essa situação não é para morte, tá bom? Esse vale não é para morte. Esse deserto não é para morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, esse texto é um texto muito lindo e muito profético, pois o livro de Jeremias é um livro muito profético. Pois Jeremias, ele vem aqui com uma profecia, com uma palavra de Deus muito parecida com a de João Batista, pregando acerca do arrependimento. Jeremias, ele vai pregar sobre o período do cativeiro do povo de Deus. Haja vista que Jerusalém, ela foi invadida por 3 vezes. A primeira invasão, direcionada por Nabucodonosor, foi no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor, ele assume, lidera o povo babilônico, e ele vai invadir Jerusalém a sua primeira vez. E na sua primeira vez, ele vai levar a cerca de 10.000 judeus presos para a Babilônia. Nessa invasão, ele vai levar a cerca de 10.000 judeus. Dentre esses judeus está e Ananias. É nesse ataque que eles vão ser levados. A Bíblia também relata que é nesse mesmo ataque que Ezequiel, ele é levado a cativeiro. E no Salmo 137, Ezequiel, ele vai dizer: assentado aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, e nos lembramos de Sião, dos louvores que eram entoados a Deus, e os mesmos que nos levavam a cativo pedia: canta um louvor de Sião para nós. Só que Ezequiel vai dizer: como é que a gente vai cantar se estamos em terra estranha? Como é que a gente vai adorar sendo que a gente está em terra estranha? O segundo ataque vai ser no ano 597 a.C.,
Nabucodonosor invade por mais uma vez, a cidade em Jerusalém, e ele leva mais pessoas a cativo. A terceira e última vez vai acontecer no ano 586 antes de Cristo. Dessa feita ele não vai levar ninguém, mas ele vai derrubar os muros de Jerusalém, ele vai queimar os portais, ele vai deixar Jerusalém desassolada, querido. Só que diante disso tudo, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Como eu falei, nada acontece na minha e na sua vida que não seja um propósito de Deus. Nessa feita, no início do livro de Jeremias, a Bíblia vai dizer que Jeremias era filho de Uquias, sacerdote em Anatote, na terra de Benjamim. Alguns estudos dizem que Uquias era uma grande referência, era um grande estudioso, era uma grande referência ali naquela cidade. Sendo assim, logo Jeremias iria assumir logo mais a ser um sacerdote também. Só que o plano do homem é um, e o plano de Deus é outro. Eu vou repetir: o plano do homem é um, só que o plano de Deus é outro. Quem sabe na mente de Uquias, no seu coração, dizia: meu filho vai ser um grande sacerdote, vai ser um grande homem de Deus. Só que a visão de Deus vai além. Deus vai o levantar como profeta. Mas Tiago, qual é a diferença de um sacerdote para um profeta? O sacerdote pega do povo, leva para Deus. O profeta pega de Deus e leva para o povo. Eu vou repetir: o sacerdote, ele pega do povo, leva para Deus. Só que o profeta, ele pega de Deus e leva para o povo. Então a palavra que Jeremias carrega aqui não é a palavra dele, é a palavra de Deus. E muitos profetas nos nossos dias de hoje sofrem. Por quê? Porque tem entregado a verdade, tem pregado a verdade, por isso que tem passado situações. Só que essas situações não é para a morte, mas sim para o nome do Senhor ser glorificado. Sendo assim, Jeremias, ele vai escrever o seu livro que compõe o seu nome, e também o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, lá você vai perceber que ele vai contar detalhes do que aconteceu quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Vamos perceber algo muito lindo aqui no início desse texto, porque o texto começa dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e às nações te dei por profeta. É tão lindo esse texto, porque Deus não consagra antes de conhecer. A Bíblia diz que antes que saísse do ventre, te conheci, te consagrei, porque primeiro Deus o conhece para depois consagrar. E é tão lindo esse texto, porque ele diz que antes que saísse do ventre, as nações eu te dei por profetas. Isso aqui me chamou muito a atenção, porque Jeremias, meu querido Felipe, ele está no ventre, e Deus já está preparando algo para ele. Irmão, isso aqui é muito forte, porque você nascer, você vir à terra, não foi por qualquer coisa, foi por um propósito estabelecido por Deus. A sua vinda à terra, o seu nascer não foi normal, é porque Deus tinha um propósito, porque por intermédio de você, Deus ia influenciar e vai continuar influenciando você para outras pessoas. Aí o texto diz: antes que saísse do ventre, as nações te dei por profeta. Deus é um Deus que nos dá coisas ainda antes de nascer. Deus é um Deus que te entrega coisas ainda antes, quando você estava no ventre. Deus já tinha preparado algo para a tua vida. Ainda antes você no ventre, Deus já tinha estabelecido uma família para você. Me permita fazer essa analogia aqui. Ainda antes de o nosso pastor Fábio nascer, ainda ele estava no ventre, Deus já tinha preparado o povo da Catedral dos Milagres. Ainda antes de você liderar aquela empresa,
presa, Deus já tinha liberado para você lá no ventre. Deus é um Deus que nos dá coisas ainda antes de nascer. Ainda antes de você nascer, Deus já tinha reservado. Deus já tinha estabelecido. Deus já tinha escrito. Tem coisas que estamos vivendo hoje, mas Deus já reservou faz tempo. Levante a mão, por favor. Levante a mão, porque esta palavra aqui está vindo direcionada pelo céu. Deus está preparando algo sobrenatural que você vai vivenciar. Já está escrito no céu. O Pai já liberou. Mas Tiago, se o Pai já liberou, por que eu não recebi ainda? É porque Ele está preparando o teu coração para receber aquilo que está pronto. Mas Tiago, eu quero logo que chegue. Deus está dizendo, eu estou te preparando para você receber. Mas Tiago, por que eu não recebi ainda? Porque se você receber fora do tempo, você pode correr o risco de se afastar da presença dEle. É por isso que está demorando. Mas conta os dias. Eu quero ser profeta nesse altar aqui para dizer, conta os dias. Está chegando um tempo de vitória para a tua casa. Vai chegar. Hoje é a noite que você vai sair daqui desse culto já sabendo, eu não sei o dia, mas vai chegar. É como o Pai pega o pão, ergue ao céu e dá graça. É alguém que diz assim, eu não recebi ainda, mas já estou agradecendo. Levante a mão, por favor, porque a bênção ainda não chegou, mas você já está de mão dada dizendo, já agradeço, Senhor, muito obrigado, Senhor. É Deus dizendo, eu vou fazer na sua vida. Deus começa a se relacionar, porque Deus, Ele ama o relacionamento. Deus começa a se relacionar com Jeremias, e aqui não fala sobre o lugar, é sobre quem eu sou diante da presença de Deus. Não é sobre o lugar onde você está ou alguém te colocou, é sobre o que você carrega, é sobre a sua identidade. Porque se fosse sobre o lugar que você está, a Bíblia diz que Adão estava no melhor lugar que ele queria estar, no jardim. Só que no jardim ele decidiu pecar, irmão. Você pode estar na casa do Senhor, adorando a Ele, mas você tem que entender qual é a sua identidade, o que você carrega dentro de você. Tiago me explica, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel estava na Babilônia, mas não pecou. Você entendeu que não é o lugar, e o texto diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Não é sobre o lugar, é sobre aquilo que você carrega dentro do seu coração. Ninguém pode mudar a essência. Não é porque alguém te feriu que você vai deixar de amar. A essência está dentro de você. Você não pode deixar de ser aquela pessoa amável, aquela pessoa inteligente, aquela pessoa cheia de sabedoria, que gosta de abraçar, porque alguém te magoou. Não. Continue abraçando. O Pai te chamou para levantar aquele que está caído. O Pai te levantou com uma chamada específica. E na conversa que Deus está tendo com Jeremias aqui, olha o questionamento dele, Felipe. Quando Deus diz assim para ele: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. As nações eu já te dei por profeta. Olha a palavra dele. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ainda sou um menino. Irmãos, eu amo esse texto, porque aqui ele está entregando para Deus aquilo que ele pensa que é obstáculo, mas não é. Ele diz assim: ah, Senhor, ainda sou um menino. E Deus ama a sinceridade. Deus ama quando você se revela para Ele. O que é que está te impedindo para Ele te usar? Para você mesmo, libere para Deus aí agora. O que te impede para Ele te usar na tua casa? O que Ele te impede para Ele te usar no teu lar? O que Ele te impede para você ser usado no trabalho?
pede para Jeremias, no pensamento dele, sou um menino. E quem disse que Deus não usa menino? Tem alguém que diz, essa geração é a geração mais fraca. Quem disse que Deus ainda não usa menino? Deus usou a serva de Naamã, a menina que estava cativo, e a palavra dela foi, se o meu senhor, senhora, estivesse lá em Samaria, o profeta restauraria ele dessa lepra. Ela está longe da sua pátria, ela está longe da sua família, mas não deixa de anunciar as boas novas. Ela está distante do teu lar, distante da sociedade que ela conhece, mas mesmo assim a palavra na boca ela ainda tem. Porque tem alguém que prende os braços, prende a perna, mas Paulo e Silas diz, a minha boca ainda está livre para orar. Oh, glória. Tem alguém que diz assim, mas não vai dar glória na condição que ele está, na condição que ele se encontra, não vai adorar, não vai glorificar, mas o diabo vai ficar envergonhado hoje, porque ainda na condição que você esteja, você vai dar glória. Tem alguém que veio adorar aqui, irmão? Você veio adorar, por favor? Levante a mão, por favor. Porque o diabo vai ficar envergonhado essa noite. Se ele pensava que você não ia dar um glória a Deus, para a vergonha de Satanás, abre a boca para adorar a Ele. Abre a boca para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Porque mesmo ferido você está adorando, mesmo quebrado você está adorando. Tem alguém que pensa que você não vai adorar, mas mesmo na situação adversa, você veio dar glória a Deus hoje. É você dizendo para Deus, eu não adoro a Deus pelo que Deus pode fazer na minha vida, eu adoro a Deus pelo que Deus é. Deus é na sua vida, e se Ele é, não importa a condição que você está vivendo, se é boa ou se é ruim, o glória a Deus não pode faltar, o aleluia não pode faltar, o obrigado Jesus não pode faltar. Mas eu estou com dor de cabeça, mas glória a Deus e aleluia. Mas eu vim com febre hoje para a igreja, é no glória a Deus que essa febre sai, minha santa. É nesse glória que essa febre sai, meu santo. É Deus dizendo nessa noite, enquanto você adora, eu estou quebrando o laço, eu estou quebrando as correntes. Eita, eu estou sentindo ele aqui. Enquanto você dá glória, papai batiza. Enquanto você dá aleluia, papai cura, papai liberta. Enquanto você adora, papai está indo na tua casa agora, está visitando teu filho, está visitando a tua família. E quando você chegar em casa, você vai perceber que ele está diferente. Aí você vai perceber assim, Jeová entrou aqui hoje, Jeová entrou. É por isso o servo do centurião nem estava no culto. Aí o centurião disse assim, não sou digno nem que vá na minha casa, porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas se o Senhor liberar a palavra, o servo vai ser curado. Levante a mão, porque hoje não deu para ele vir para o culto, hoje não deu para ele vir para a quarta do milagre, mas no domingo ele vem. Eita, eu vou liberar. No domingo ele vem. Eu vou repetir, no domingo ela vem. No domingo ele vem. Mas se você está aqui e ele está lá, levante a mão, porque enquanto você levanta a mão, papai está visitando ele hoje, você crê? Enquanto você levanta a mão, papai está visitando ela, você crê? Deus está tocando nele e nela agora. Mas Tiago me prova que Deus usa menino. Deus usou aquele menino que levou os 5 pães e 2 peixinhos e apresentou a Jesus. Deus usou a Davi ainda menino. Deus usou José ainda menino. Jesus com 12 anos já pregava e ensinava nas sinagogas, e alguém olhava e dizia, com tanta sabedoria esse menino ensina. Mas quem é o professor dele? Quem é o doutor dele? É o doutor Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o 4º homem da fornalha, o Deus forte, o grande eu sou, o principal, aquele que há de vir, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Deus Todo-Poderoso na guerra. Me permita-me contar esse breve testemunho. Meu filho, ele vai fazer 7 anos já.
Pedro, Lucas. E eu já profetizei que é um futuro obreiro da casa do Senhor. Tem 2. E sempre eu coloco as mãos e digo: Senhor, é os futuros obreiros da tua casa, Senhor. E ele tinha 1 ano e pouco ainda, querido. Me permita ser sincero aqui. Passei algumas situações no ministério. Pensei em parar por um momento. Me veio um pensamento na mente de parar. Na mente. Não contei para ninguém. Somente no meu espírito sentei no sofá de casa. E falei: Deus, eu vou parar. Só que Deus tem as suas formas de trabalhar. De repente vem meu filho andando. Isso aqui aconteceu, irmãos, tem mais de 6 anos. De repente vem meu filho andando do quarto. Passa pelo corredor, estou sentado na sala. Ele me dá um abraço e eu senti como se fosse o Espírito Santo. Ele me abraçou e disse: papai, eu te amo. Ali foi mais um gás para continuar caminhando 30 dias e 30 noites. Alguém diz a geração mais fraca, mas eu creio ainda na nossa geração. Os nossos filhos são bênçãos de Deus. Os nossos filhos são bênção do altar. É os teus filhos que Deus vai usar. Se daqui para lá Jesus não voltar, porque breve Jesus vai voltar. Mas ainda eu quero ter o gozo de estar sentado, ainda que seja velho, levantando a mão e dando glória e vendo Deus usar o meu filho. Tem alguém que crê nisso aqui? Tem alguém que crê que Deus ainda vai usar muito os seus filhos? Deus ainda vai usar muito eles. Deus ainda, os seus filhos são bênção. Deus vai levantar ele como os profetas, como profetiza. A tua geração Deus vai levantar. Ah, Senhor, ainda sou menino. E tem hora, irmãos, que a gente usa muito questionamento para não ser usado por Deus. A gente tenta usar muitos obstáculos para não permitir que Deus nos use. O que Jeremias falou foi: ainda sou menino, não sei falar. E quando a gente é sincero com Deus, como já foi falado aqui nesse altar, pensa bem para Ele. Alguém não recebe porque pede mal, mas peça bem para o Deus Todo-Poderoso. Porque Jeremias, ele pede para Deus, e aqui a forma de pedir é: ainda sou menino. Só que Deus ainda usa menino. E logo mais à frente, Deus diz assim: se você pensa, o pensamento de Deus, se você pensa que é menino, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. A palavra do Senhor diz que Deus pega a mão e coloca sobre a boca de Jeremias. Jeremias, achando que era menino, Deus disse: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aonde você for, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Aonde você for, você é bênção. Aonde você abrir a boca, não vai ser você, mas vai ser Deus falando. Nessa noite tem palavra de Deus que Deus está colocando sobre a tua boca. Eu queria que, por favor, no ato profético, isso aqui Deus está mandando eu fazer. Você se pegasse e levantasse a sua mão para o alto, a sua mão direita. E essa mão que você está levantando, Deus está colocando poder, Deus está colocando palavra. E nesse exato momento você vai colocar na direção da sua boca. Porque o Espírito de Deus está colocando as palavras dele na tua boca. De hoje em diante, você vai perceber que as palavras que Deus vai te usar para falar não vai ser de você, mas vai ser Deus te usando naquele lugar. Vai ser Deus te usando com autoridade. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai tomar sua boca. E você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. Você pode dar um glória a Deus. Deus é um Deus que nos usa, ainda sendo falhos e pecadores, mas salvos pela graça.
O amor dele é tão grande, que a palavra do Senhor diz que Deus nos amou tanto, que deu seu único filho, para morrer por nós. No céu, quando Deus libera a palavra dizendo que vai enviar, Deus olha para os anjos e não foi achado digno um para enviar. Mas quando Ele olha para o Filho que é Cristo, Ele disse: você vai descer. Ele veio para eu e você estar aqui hoje. O coração de Cristo parou de bater por alguns dias, por 3 dias, para o meu e o teu coração voltar a bater. É tão lindo isso aqui, porque quem ouve, vê o que Deus mostra. Mas quem não ouve, não vê quando Deus mostra. Deus está se relacionando com Jeremias, falando para ele as coisas que há de fazer, e ele está com o olho fito em Deus. Enquanto ele está com o olho fito em Deus, Deus olha para ele e diz: Jeremias, o que você vê? Porque tem hora que para ver se a visão do vaso está boa mesmo, ele mostra algumas coisas. Jeremias, o que você vê, Jeremias? Ele diz: Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz assim: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Da outra vez Deus pergunta: Jeremias, o que você vê agora? Ele diz: eu vejo uma panela de ferver, guiada para o norte. Aí Deus diz: viste bem. Deus começa a dar as coordenadas para Jeremias, irmãos. Jeremias, ele vai sofrer aflições, porque o texto diz: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor tem nos livrado. Muitas são as suas aflições, mas de todas Deus tem te livrado. Essa situação que você tem enfrentado não é para a morte, não é para você viver o tempo todo nela, não. Jesus está dizendo: você vai passar, você vai ver um tempo de bonança, você vai viver um tempo de glória. Deus vai dando direcionamento para Jeremias. Jeremias prega ao povo dizendo: olha, Jerusalém vai ser invadida, Jerusalém vai sofrer retaliações. Se arrepende agora, se converte agora. Essa é a palavra que Jeremias usa, direcionado por Deus. Ele vai sofrer aflições. No capítulo 18, Deus vai dar uma palavra específica para Jeremias, e a palavra é: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu fiquei me perguntando: Deus, por que o Senhor não se revelou para Jeremias aonde ele estava? É porque tem hora que Deus te tira de alguns lugares para te revelar algumas coisas. Aí Deus pega pela mão dele e diz: profeta, levanta, porque profeta e profetiza não fica prostrado. Deus não te chamou para você ficar prostrada ou prostrado, não. Deus quer te ver de pé, de cabeça erguida. Aí a palavra foi: levanta e desce à casa do oleiro. E isso aqui é muito lindo, irmão, porque quando a gente se posiciona na presença de Deus, as coisas acontecem na minha e na sua vida. Você já percebeu que quando você tomou aquela decisão para o reino, Deus começou a fazer as coisas acontecer na sua vida? A Bíblia diz que quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele já está fazendo a sua obra sobre as rodas. A obra dele já está acontecendo. Porque todas as vezes que eu me posiciono diante da presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele faz o trabalho na minha e na sua vida. É Deus dizendo para você: quer ver eu libertar o seu filho, quer ver eu libertar o seu marido, quer ver eu libertar a sua esposa? Se posicione.
Mas Tiago, você não sabe como é que está a minha casa. Você não sabe como é que está o meu lar. Só que o Deus Todo-Poderoso está aqui essa noite. E Ele está dizendo: filha, somente se revela para mim. Porque quando você se revelar para mim, eu vou operar na tua casa. Mas Deus, o que eu faço? Somente fala a verdade para mim. Fala onde está doendo. Fala onde te feriram. Conversa comigo, porque eu vou operar na sua vida. Muitas são as aflições. Isso aqui é tão lindo porque Paulo, ele chega em um lugar e ele não sabe nem aonde, a cidade que ele está, meu querido Bambam. Ele não sabe nem qual é a cidade que ele está. Somente ele chegou ali. E quando ele chegou ali, ele percebeu que alguém tinha acendido a fogueira e a fogueira estava se apagando. O fogo não foi ele que acendeu. Mas quando ele percebe que o fogo está se apagando, ele coloca a lenha na fogueira. Tem alguém que quando percebe que o fogo está se apagando, fica de braço cruzado e deixa o fogo se apagar. Só que Paulo diz: não, se eu cheguei no culto e eu percebi que a frieza está tentando me pegar, eu vou começar a orar. Eu vou começar a dar glória a Deus. Tem gente que quando a frieza vem não dá glória, não dá aleluia. Mas Paulo não. Se a frieza está tentando me pegar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou jejuar, eu vou dar glória a Deus. Porque enquanto eu começo a dar glória, papai começa a acender o fogo. Eita, a irmã Ilha já falou aqui que Deus ia começar a acender as tochas. E se o Espírito já tocou aí em você, comece a adorar a Ele. Porque enquanto você adora, papai derrama graça. Receba a graça do Pai. Receba a graça do Pai. Não deixe o fogo se apagar. A palavra do Senhor diz: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Ele acende o fogo, ele joga gravetos no fogo. A intenção aqui é de manter o fogo aceso, sendo que não foi ele que acendeu, não participou, não estava lá, mas diz: eu vou jogar graveto. Talvez você foi na casa daquele parente, você percebeu que o fogo estava se apagando, aí você jogou o graveto. Talvez você foi na casa daquela amiga, eu vou liberar aqui que Jeová está mandando. Talvez você foi na casa daquela amiga e percebeu que o fogo estava se apagando. Aí você disse: amiga, você não está nesse fogo sozinha, eu vou jogar graveto nesse negócio. Tem amigos assim, irmãos? Tem amigos assim? É tão bom ter um amigo assim, que compra a guerra com você. Quando eu falo disso, eu lembro de Jonathan. Jonathan está dizendo para Davi: Davi, você é meu amigo. Davi, você é meu amigo. Mas me prova que Jonathan é amigo de Davi. É quando Jonathan diz: olha, Davi, eu vou colar de junto de meu pai, e se eu saber que ele está tentando lhe matar, eu vou te revelar. Amigo que é amigo te protege quando você não vê. Amigo que é amigo, quando alguém fala mal, você toma a palavra e diz: ela não, eu conheço. Ele não, eu conheço. Deus tem levantado esse lugar amigos para comprar a briga, amigos que vão te chamar para orar, meu Deus, amigos que vão te chamar para subir monte, amigos que vão te chamar para entrar em período de oração. Esse é o verdadeiro amigo. É tão lindo porque uma víbora sai da fogueira e morde Paulo. Por que não mordeu as outras pessoas? Porque as outras pessoas não estavam nem aí, porque o fogo estava se apagando. Mas Paulo, que resolveu jogar gravetos no fogo,
a víbora mordeu. Mas por que, Tiago? Porque todas as vezes, quando você se impor na presença de Deus, o adversário vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Por que, Tiago? Porque a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa, a tua família não vai ser atingida. E deixa eu te dizer uma coisa, que sempre depois de uma grande guerra vem um grande banquete. Eu vou repetir. Sempre depois de um grande vale vem uma grande bonança. Vem algo reservado para a tua conta. Vem algo reservado para a tua empresa. Porque esta guerra que você está enfrentando não é para o final, não é para o fim. Não, é para você continuar dando glória. Porque enquanto você continua adorando, é Deus dizendo: já preparei para você lá na frente. Continua dando glória. Mas Tiago me prova na Bíblia. A Bíblia diz que depois dessa víbora morder ele, um rapaz por nome de Públio, que tinha várias propriedades, olhou para ele, viu Deus na vida dele e disse: fica aqui em casa, fica aqui na minha casa, café da manhã, almoço, tudo pago. É Deus dizendo: eu estou preparando um tempo de honra. Eita, eu vou liberar. Eu estou preparando um tempo de honra para a catedral. Tem alguém que crê nesse negócio aqui, irmão? Que Deus está preparando um tempo de glória para você. Deus está preparando um tempo de vitória para você. Do nada você vai perceber que o telefone tocou. É Deus dizendo: Deus mandou enviar essa vitória aqui para você. Você vai perceber que os contratos vai estar tudo assinado. Você vai perceber que aquelas pessoas que já tinha tempo que não fechava contrato com você, vai começar a te ligar para fechar contrato contigo, com a tua empresa. É Deus dizendo: eu estou preparando um tempo de vitória para você. Eu estou preparando um tempo de vitória para a catedral. Tem alguém que veio dar glória a Deus aqui, irmão? Levante a mão, por favor. Porque está chegando um tempo de glória para a tua casa. Está chegando um tempo de glória para a tua família. Está chegando um tempo de glória para o teu lar. Jeremias, ele ensina para nós, irmãos, que independente das circunstâncias, temos que continuar caminhando. Cristo ensina para nós que mesmo na via dolorosa, apanhando, Ele está em caminho do Gólgota. Mesmo sem liberar nenhuma palavra. Sabe como foi Jesus apanhar e não liberar nenhuma palavra? É aprender a ser crente. Porque muitas das vezes a palavra vem na ponta da língua, mas só que como você é servo, como você é crente, você não responde. Isso é aprendendo com Jesus, que na cruz estão apanhando, estão zombando dele, mas ele está no caminho. Independente do levante, independente das tempestades, é permanecer no caminho. Jeremias permaneceu, mesmo as pessoas não dando crédito à mensagem que Jeremias pregava. E é tão lindo que no capítulo 18, a Bíblia diz que como um vaso que Deus fazia na mão do oleiro, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Mas Tiago, por que quebrou? Porque ainda não estava no tempo. Ainda não estava na hora. Mas já queria ser colocado na prateleira. Só que para um vaso se tornar vaso, ele passa por 7 processos. É colocado no fogo, tira do fogo. E tem gente que não aceita ser colocado no fogo, irmão. Tem gente que não dá glória no fogo. Tem gente que não dá aleluia no fogo. Mas os crentes da catedral, mesmo no fogo, estão dando glória. Eita. Os crentes da catedral, mesmo que passe a adversidade, mas continua crente. Continua dando aleluia. Continua glorificando o nome do Senhor. O vaso se quebra, mas na mão do oleiro. Essa é a fúria do adversário. Por quê, Tiago? Porque mesmo quebrada, mas você está na mão do oleiro, o diabo não pode tocar em você. Sabe qual é a fúria dele? Porque você está quebrada, mas você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Você está quebrado, mas está na mão do poderoso. É o diabo, vem para um lado, vem para o outro e bate cabeça porque não consegue te tocar. Por que, Tiago, não consegue te tocar? Porque você está na mão dele.
Você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vem de um lado, vem do outro, prepara emboscada, mas você está quebrada, mas está na mão dele. E um vaso quebrado de barro na mão do oleiro, ele não joga fora. Se é no mundo, quebrou, não presta mais. Se é no mundo, quebrou, vacilou, não presta mais. Mas na presença de Deus, quebrado, Jesus está dizendo: eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro. Eu vou fazer. Ele não joga fora. Você está quebrado, mas hoje, nessa quarta dos milagres, papai está, ó. As mãos dele é tão santa, tão delicada, que ele coloca no fogo de novo e diz: filho, ainda não está pronto não, porque por isso que eu não te entreguei ainda o papel. É porque não está pronto ainda. É por isso que ele coloca e tira de novo. E vai chegar uma hora que ele vai lhe entregar, e do nada você vai dizer assim: rapaz, nem imaginava que seria hoje. Você pega isso aqui? Aquilo que você orou há tanto tempo, aquilo que você pediu, várias madrugadas orando e jejuando, papai está dizendo: estou lhe entregando hoje. Você crê? Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor, porque o pai está te entregando hoje. Não vai demorar, não vai. O pai está te entregando hoje. Isso. Essa mão direita mesmo que você está levantando aí, o pai está dizendo: eu estou te entregando na tua mão, agora cuida. Fecha a mão. Fecha a mão. Porque o pai está dizendo: eu estou te entregando e zela. Porque eu vou lhe entregar e o meu nome vai ser glorificado. Como eu falei, queridos, muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus tem nos livrado. Deus é tão grandioso, porque por conta da palavra de Deus, por conta da palavra que Jeremias carregava, ele foi parar em um lugar que ele não queria estar. E muitas das vezes tem alguém que faz questão de te manchar, faz questão de te jogar na lama, faz questão de sujar você, mas aquilo que tentam fazer você para lhe sujar, não vai te sujar, mas vai te ajudar a continuar caminhando. No capítulo 38, versículo 6, aonde a gente lê o livro de Jeremias, Jeremias prega para o povo dizendo: olha, se vocês não saírem de Jerusalém, todos vocês vão ser mortos, vão ficar cativos, filhos vão morrer. A palavra que Jeremias carrega não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Ele está entregando aquilo que Deus revelou para ele. Então aqui agora é com Deus. O que é que acontece? O rei olha para Jeremias, porque o rei só queria tempo de glória, tá bom, irmão? E a gente precisa também aceitar os tempos e tempos. Há um tempo determinado para todas as coisas diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Jeremias, que Jeremias libera para o rei, foi uma palavra direcionada por Deus. E o texto diz que o rei diz: ele está querendo desfalecer o nosso coração. Vamos parar ele. Vamos jogar ele na cisterna. Vamos jogar ele na lama para ele morrer na lama. Só que a lama não vai te matar. A cisterna não vai te matar. Cisterna não é lugar de profeta. Cisterna não é lugar de profetisa. A cisterna não é o seu lugar. Talvez alguém tentou te jogar na cisterna e disse: o seu ministério vai acabar na cisterna. Mas não é na cisterna que seu ministério vai acabar. É Deus dizendo: é apenas uma fase. Porque ainda que você passe pela cisterna, eu sou Deus para pegar pela tua mão e te tirar da cisterna. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui. Jogam Jeremias na cisterna. Ele não fez nada, ele somente pregou a verdade, foi jogado na cisterna. A Bíblia diz que na cisterna não tinha água, senão lama. Irmãos, só para a gente pegar o gancho nisso aqui. Quem já tomou banho de rio aqui? Os homens, o banho de rio, no rio mesmo, quando era menino. Lembra que no rio tinha aquela lama? Quando você pisava, se você não continuasse pisando, a gente acontecia o quê? Afundava. Tem alguém tentando jogar você na cisterna cheia de lama para você afundar. Mas quando eu falo isso, eu lembro de Moisés no deserto com o povo. O povo olhou para Moisés e disse: Moisés, vamos morrer aqui? Não tinha lá sepulcro para a gente morrer lá no Egito. O povo trouxe a gente aqui
Aí Moisés olha para o povo, olha para Deus. Olha para o povo, olha para Deus. Aí a palavra de Moisés foi: Moisés, oh Deus, o povo está murmurando, o povo está questionando. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, libera uma palavra para esse povo que eu estou mandando. Diga para meu povo, diga para ele: por que questionas a mim? Diga ao povo que marche. Tem alguém que te jogou na cisterna e pensou que na cisterna seria o seu fim. Mas desde moço você aprendeu que tomar banho no rio você tinha que continuar marchando para você não afundar. E nessa noite, se o diabo pensou que você ia afundar, ele vai ficar envergonhado nessa noite, na quarta dos milagres. Porque na cisterna tem lama. Alguém está pensando que vai morrer, mas na cisterna você está, ó. O diabo disse vai morrer, mas na cisterna você está, ó, caminhando. E Deus ama quem se movimenta. Está na guerra, mas está, ó, glória, 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 glória. Vai morrer na cisterna, mas na cisterna você está dando glória. Na cisterna você está marchando. A cisterna não é o teu lugar. A cisterna você não vai morrer. Se você passou pela cisterna, é Deus dizendo: é porque eu estou preparando algo melhor para você. Pegaram Jeremias e jogaram na cisterna. A cisterna fica em cima ou fica embaixo? Fica embaixo. Deus está dizendo nessa noite: se por um acaso pegaram você, jogaram na cisterna, te jogaram na parte de baixo, Jeová, o grandão da Galileia, está dizendo: estou pegando você de baixo, colocando em cima. Estou pegando você de baixo e estou colocando em cima. Aí Deus sempre vai visitar um Obed-Meleque cheio do Espírito Santo, para dizer assim: vai lá agora, vai lá, vai lá. Porque profeta não fica na cisterna, tira o profeta de lá. Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre vai usar um amigo. Deus sempre vai descer para falar. Deus sempre vai se revelar. Aí o Obed-Meleque chega diante do rei e diz: rei, o profeta na cisterna, jogaram ele para morrer, rei. Ele vai morrer, rei. Aí o rei diz: ó, ele não vai morrer não, porque eu estou te enviando agora. Jeremias, eu estou enviando socorro. Obed-Meleque, você não vai sozinho, você vai levar 30 com você. Perceba, antes da cisterna, quando Jeremias vai para a cisterna, Jeremias está lá, Deus, Jeremias e a cisterna, lugar baixo. Só que Deus está mudando a rota essa noite. Deus está pegando você da parte de baixo, está colocando por cima. Mas Tiago, eu enfrentei aquele processo sozinha. Eu enfrentei aquele processo sozinho. É porque Deus tirou os amigos. Era só você e Deus. Era um negócio à parte. E por quê? Porque depois da cisterna, Deus, parte de cima, cisterna nunca mais. E mais 30 guerreiros com você. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Jeová está enviando pessoas para interceder por você. Jeová está enviando pessoas para interceder por você. Levante a mão, porque nessa noite Deus está enviando reforço. Fiquem de pé, por favor, fiquem de pé. Finalizo agora. Deus está pegando você. É a mão dele, tá? Da parte de baixo. Vão questionar, mas é Deus que está pegando. Mas como é que pode ela? Vão te pegar, é Deus. Deus está dizendo: ó filho, acabou o tempo da parte de baixo. Acabou cisterna. Acabou lama. Se tentaram pensar o que era o seu fim, eu estou pegando pela tua mão hoje. Eita Jesus. Eu estou pegando pela tua mão hoje. Eu estou sentindo Deus nessa palavra aqui, irmãos. A nossa irmã já vai entrar cantando. Mas Deus está pegando você pela mão. Está tirando da parte de baixo e está colocando na parte de cima. Está chegando um tempo de glória para a tua casa. Essa luta não é para o fim. Jeová está preparando um tempo de honra para teu casamento.
Você vai vivenciar dias sobrenaturais na presença de Deus. Ei, acabou o choro de tristeza, vai ser choro de alegria, dizendo as maravilhas que Deus fez. Deus está preparando um tempo novo para você. Deus está preparando um tempo de vitória para você. Não vai ter mais cisterna. É Deus dizendo: eu estou preparando um tempo de glória para tua casa. Eu estou preparando um tempo de glória para teu casamento. Eu estou preparando um tempo de glória para tua família. Deus está mudando o tempo essa noite. Está pegando você da parte de baixo e está colocando por cima. Está colocando por cima. Nessa noite você vai sair daqui com posse de vitória, sabendo do que Deus fez. Cisterna nunca mais, calabouço nunca mais, lama nunca mais. Por que, Tiago? Tempo de vitória. Você crê nesse negócio? Você crê nesse negócio? A nossa irmã vai louvar ao Senhor, e você glorifica ao Deus Todo-Poderoso.